Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, são 6h35 e nós estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico do livro de Êxodo. Aqui hoje nós vamos entrar onde fala da segunda praga. Na sexta nós vimos a parte em que Moisés, o Senhor, concebeu poderes a Moisés para que ele ferisse os rios e todas as águas, todas, tanto do rio quanto dos vasos, tudo transformou-se em sangue. E aqui, vamos lá, a segunda praga, rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te de dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente nos rios. Ele respondeu: Amanhã, Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente nos rios. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montes e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Vocês sabem que esse fato do Faraó estar com o coração endurecido, era sempre Deus que endurecia o coração dele. Esse fato dos magos conseguirem fazer as mesmas coisas que Moisés estava fazendo, era sempre Deus que concebia o poder. Então, é importante que fique claro que tudo que acontece com permissão de Deus. Se o Faraó não deixava o povo ir, era permissão de Deus. Deus queria que as pessoas conhecessem o seu poder, crescesse no que estava acontecendo com todas as forças, tivesse fé em Deus, uma fé inabalável. E esse povo ainda não tinha essa fé, por isso que essas coisas precisavam acontecer para que essas pessoas desenvolvessem essa fé inabalável. Isso é importante porque muitas vezes na nossa vida a gente precisa passar por situações para desenvolver uma característica que ainda não tínhamos. Como, por exemplo, eu precisei passar por situações para desenvolver a paciência. Eu não tinha paciência nenhuma. E eu passei por muita coisa até desenvolver essa característica. Então, essa característica que eu precisava ter, era Deus que queria que eu tivesse. Ele queria que eu tivesse paciência e ele encontrou formas, situações
controladas por ele para que eu desenvolvesse isso. Então, sempre que a gente estiver passando por alguma coisa, a gente precisa ter o máximo de atenção à situação. Não pedir para Deus nos tirar daquilo, não pedir para Deus nos livrar, porque às vezes é Deus que está nos entregando aquela situação para que a gente desenvolva uma característica que Ele ainda quer que a gente tenha e a gente ainda não tem. Para que Ele nos use, Ele precisa que nós tenhamos as características certas, que nós tenhamos o que Ele espera de nós. Então é importante observar todas as coisas que acontecem, porque tudo é com permissão de Deus e para a honra e glória de Deus. Amanhã nós vamos entrar aqui, onde fala da terceira praga, as moscas. Não, na verdade, os piolhos. As moscas são... eu vou ler os piolhos aqui, que tá bem curtinho. Terceira praga. Piolhos. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E eu fico imaginando que deve ter sido muito assustador, né? Todas essas coisas que aconteceram, todas essas pragas, desde o rio se tornar sangue, desde as rãs, desde os piolhos. Imagino que toda coisa deve ter sido muito desafiador, muito assustador. Não sei se vocês já assistiram aquela novela Os 10 Mandamentos, onde retrata de forma cinematográfica essas pragas, como que o povo vivia. É uma novela interessantíssima. Vale a pena assistir. Eu tô pensando até em assistir de novo, porque hoje eu consigo ver com outros olhos do que eu já assisti essa novela há 10 anos atrás, quando eu tava grávida de Heitor. Imagino que agora eu tenha uma outra visão de toda a história. Eu vou até assistir novamente. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Então aqui, Deus ele já não concedeu aos magos o poder de também fazer com que tivesse piolhos, né? Aqui eles já não conseguiram. E aí, quando eles não conseguiram, eles já, identificaram. Isso aí é coisa de Deus, porque a gente não conseguiu fazer. Teve a questão do rio transformar em sangue, os magos conseguiram fazer. Teve a questão ali das rãs, os magos conseguiram fazer. Mas não sabiam eles que aquilo que eles também estavam realizando era por causa da mão de Deus, era Deus que estava permitindo. E aqui, quando eles não conseguiram na parte dos piolhos, também foi Deus que não permitiu. E aí eles disseram, isso é coisa de Deus. Mas ainda assim, o coração do faraó se manteve endurecido para que as outras pragas viessem a acontecer. E dessa forma, o povo viesse a crer mais em Deus, acreditar sem duvidar. E é isso. Eu sou muito feliz fazendo isso. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Muito obrigada e até amanhã.